lá no Evangelho de João, no capítulo de número 20. Hoje eu não vou pregar sobre presbítero e diácono, já passou a hora de pregar sobre isso, tá bom? Foram nos últimos domingos de manhã. João capítulo 20. Hoje eu cheguei aqui com 2 sermões preparados. Um sobre a egolatrização do ser, que não será pregado hoje, será pregado outro dia. E esse que Deus colocou no meu coração. Vamos ler aqui então, Evangelho de João, capítulo 20. Eu quero convidar você a ficar de pé. Esse texto já foi lido na liturgia, na confissão nessa noite. Desliga aí seu celular, porque Jesus não vai ligar. Esteja muito atento para ouvir o Senhor falar com você nessa noite. André Aquio, por favor, ligue depois as lâmpadas amarelinhas para nós. Por favor, Valdir já vai ligar aqui. João, capítulo 20. Nós vamos ler, irmãos, numa só voz, do versículo 24 até o versículo 29. João 20, de 24 a 29. Leamos todos numa só voz, assim diz a palavra do Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Olha a expressão de novo, vamos lá? Bem-aventurados os que não viram e creram. Mais uma vez, vamos lá? Bem-aventurados os que não viram e creram. Ó Pai, louvado seja o teu nome nessa noite. Ó Deus, porque se nós estamos aqui e temos crido em Jesus, é pela tua graça. Ó Deus, e a tua palavra nos chama de bem-aventurados nesta noite. Bem-aventurados são felizes, são prósperos, são felicíssimos aqueles que ainda não puderam ver o Salvador com seus próprios olhos, mas que creem na sua graça e que um dia certamente o verão. Jesus, é pela mesma fé que nós temos a certeza de que tu estás aqui, de que tu caminhas no meio dos 7 candeiros de ouro, de que tu és o Deus que falas com a igreja. Portanto, o grande Deus, eterno Pai, exalta o nome do Cordeiro que é o Filho nessa noite, enquanto ouvimos essa palavra na pregação. Espírito de Deus, suscita a fé no nosso coração, Deus, enquanto ouvimos as Escrituras, porque tu prometeste que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Deus, perdoa os pecados do teu povo. Se tu trazendo à luz, ó Deus, o que está escondido. Ó Deus, se tu, ó Deus, confrontando, quebrantando, perdoando, restaurando, renovando pelo poder do Espírito Santo. Fala conosco, Deus. Nós te pedimos, fala porque o Senhor fala na tua palavra. Ó Deus, nós estamos famintos. Ó Deus, estamos na mesa do jantar. Queremos comer. Ó Deus, confiamos na tua presença e já estamos a receber teu alimento. Fala conosco em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados amigos. Queridos irmãos e irmãs, não existem ateus ontológicos. Queridos irmãos e irmãs, não existem ateus intrínsecos. O que significa isso? Que por mais que muitos homens se digam ateus,
A Bíblia diz que ninguém por si mesmo é ateu, desde o lugar mais íntimo e mais profundo do seu ser. Sabe por que muitas das pessoas que se dizem ateus, que eu e você conhecemos, tomaram essa posição talvez por uma frustração com a igreja organizada, ou com um religioso que teve uma postura errada para com a sua vida. Ou então alguns fizeram uma opção por um ateísmo filosófico, porque se ele diz na sua mente que Deus não existe, ele pode fazer o que ele quiser. E ele então não tem nada a perturbar a sua consciência. Viu engano, porque a consciência o aguilhoa todos os dias. Mas há outros, amados amigos e irmãos, que se tornaram ateus ou se dizem ateus porque não entendem o problema do mal do mundo. E não conseguem coadunar a ideia de que exista um Deus bom e o mundo nele haja maldade. E nós só entendemos isso pelo Evangelho. Mas, amados irmãos, a grande verdade é que a Bíblia diz lá em Romanos 2, 14 e 15, que todo ser humano tem a lei impressa no seu coração. E por isso, aqueles que mesmo nunca ouviram a palavra, atuam de conformidade às vezes com a lei de Deus. Porque no íntimo eles têm o testemunho, porque são criaturas do Senhor. Os grandes teólogos da nossa igreja, talvez o maior deles, João Calvino, chama isso que Paulo usa em Romanos 2, 14 e 15, de sensus divinitatis, ou semen religiones. O que significa? Senso da divindade. Não vou pregar em latim não, viu? Fica tranquilo. Igreja reformada aqui. Senso da divindade, ou semente da religião. Porque, meu querido amigo e irmão, em toda civilização, você vê o homem expressar alguma maneira de adoração. Porque o homem é um ser religioso. E o homem sempre adora. E até aquele que diz que não adora, adora ou ao seu dinheiro, ou alguém da sua família, ou até a si mesmo. Mas um homem é um ser religioso motivado para a adoração. Então, quando alguém, querido irmão, deixa de crer na palavra de Deus, deixa de crer no Evangelho de Deus, deixa de crer no Senhor Deus, ele está lutando com o que há de mais íntimo, no mais profundo do seu ser. Porque lá dentro de nós a consciência testemunha que existe um grande Deus. E, queridos irmãos, muitas vezes, até algumas pessoas que estão na igreja podem ser assaltadas com a incredulidade. E não foi diferente com o nosso querido irmão e apóstolo também. A Bíblia nos conta que Jesus ressuscita no primeiro dia da semana. E então, estando eles reunidos à noite, foi o primeiro culto dominical da igreja de Jesus, as portas trancadas porque eles têm medo dos sacerdotes que mataram o Senhor, aparece Jesus no meio deles e diz: paz seja convosco. E a Bíblia diz que o coração deles exulta, amados irmãos, e Jesus repete: paz seja convosco, e sopra sobre eles a bênção do Espírito Santo, dizendo: receber o Espírito Santo. Mas Tomé, eu não sei por que cargas d'água, naquele dia de tanta tristeza, naquele dia de tanta angústia, naquele dia de tanta dor para a igreja, no primeiro culto da igreja, Tomé faltou. Hoje está cheio de descendentes de Tomé aqui, né? Tomé faltou do culto. Eu não sei se era indignação, eu não sei se era que não, dia das mães não era não. Mas eu sei que Tomé não foi na igreja naquele dia, amados irmãos, não estava no meio do povo. E aí a Bíblia nos conta a história que os discípulos viram o Senhor. E franco, eles chegam para Tomé e dizem: o Senhor apareceu no nosso culto, vimos o Senhor. E Tomé diz: não acredito no grande de jeito nenhum. Expressão enfática. Se eu não colocar meu dedo na ferida da mão, e se eu não botar na mão do lado que foi furado pelo soldado, não acredito de jeito nenhum. Incredulidade, irmãos. Não é incrédulo. Mas Jesus escreve este texto, amados irmãos, para nos mostrar o remédio para a incredulidade. E nessa noite, se você está aqui e tem duvidado da bondade de Deus,
Tem duvidado do amor de Deus por você? Tem duvidado do cuidado do Senhor? Se o seu coração tem se esfriado, se a sua fé está desvanecendo, querido irmão, incredulidade é pecado. Incredulidade pode te afastar de Deus. Incredulidade te atrapalha de receber as bênçãos do Senhor. Então nessa noite esteja atento. Oh, queridos, escancare as janelas da sua mente. Deixe bem abertos os portões do coração. Porque nessa noite Deus vai te mostrar nessa palavra o remédio para a incredulidade. Oh, meu irmão, se você é incrédulo, que o Senhor te encha de fé nessa noite, em nome de Jesus. O remédio para a incredulidade. Mas, amados irmãos, para sabermos qual é o remédio para a enfermidade, nós precisamos saber primeiro quais são as suas causas. A primeira coisa que um bom profissional de medicina faz é o diagnóstico. Então, ao estudar sobre o remédio para a incredulidade, nós vamos aprender, em primeiro lugar, quais são as causas da incredulidade. Quais são as causas da incredulidade? Esse é o nosso primeiro ponto. As causas da incredulidade. Mantenha sua Bíblia aberta. Olha aí para você ver comigo, versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Primeira causa da incredulidade: isolamento espiritual. Primeira causa da incredulidade: isolamento espiritual. Diga comigo, vamos lá? Isolamento espiritual. Irmãos, por que Tomé não estava com eles naquele dia? Essa é uma incógnita muito grande. Porque aquele dia foi o dia talvez mais triste da vida deles. Eles têm uma grande expectativa com Jesus. E Jesus morre. E eles estão amedrontados. E estão ali buscando a Deus e buscando esperança contra a esperança. E eu não sei por que cargas d'água Tomé não está ali no meio do rebanho do povo da igreja de Deus. Primeira razão, amado irmão, primeira causa da incredulidade se chama isolamento espiritual, afastamento espiritual. O cidadão começa a se achar o grande ermitão da fé, o grande herói celestial. E todos os crentes comunzinhos como nós tem que estar na igreja todo domingo para ouvir a palavra. Tem que adorar a Deus como seu grande Senhor. Mas alguns que acham que obtiveram um patamar espiritual superior já conseguem viver a vida cristã sem congregar-se. E não sabem que estão abrindo o seu coração para o grande problema da incredulidade. Isolamento espiritual. Tomé faltou do culto. Todas as vezes que eu falto do culto, tem outras prioridades que não são Deus. Eu estou dando uma oportunidade para que o Espírito seja apagado no meu coração. A Bíblia diz em Hebreus 10, 25, mandamento: não deixei-vos de congregar, como é costume de alguns. Antes fazei admoestação uns aos outros. Pregação! Quanto mais vedes que aquele dia se aproxima. Quanto mais vemos que a vinda do Senhor está próxima, mais deveríamos desejar estar aqui. Sabe por quê? Porque de repente você está no culto e Jesus pode abrir os céus e descer e fazer uma grande intervenção espiritual e dar um avivamento. E sabe o que vai acontecer com você, meu irmão? Com você não, que você está aqui. O outro irmão faltou do culto, perdeu a bênção, perdeu a graça, perdeu o dia da visitação. Então, a primeira causa da incredulidade se chama isolamento espiritual. Segunda causa da incredulidade, amados irmãos, que o texto nos diz, é a soberba espiritual. Soberba espiritual. Repita comigo. Vamos lá, soberba espiritual. Pega na mão do seu irmão, fala boa noite, querido. Fala bem, boa noite. Eu te amo muito, viu? Bom estar com você aqui. Mas deixa de ser soberbo em nome de Jesus. Deixa soberba em nome de Jesus. Tá? Deixa de ser soberbo. Olha aí comigo, queridão, versículo 25. Versículo 25. Nós vamos ler até o nome do Senhor. Vem comigo aí. Vamos lá, 25.
Disseram então os outros discípulos: vimos o Senhor. E aí vamos lá no final do versículo 25, depois da última vírgula. O que o cidadão diz? Olha o que ele diz aí. De maneira alguma, de espécie alguma, eu vou acreditar. O cidadão acha que ele sozinho é o Supremo Tribunal Federal Espiritual. E até esse é, como já temos podido perceber. O único cidadão. Irmãos, às vezes eu fico perplexo com a maneira como nós não nos enxergamos na igreja cristã, às vezes. Aqui estão os 11 colegas, os 10 colegas de pastorado, 10 colegas de seminário, viveram juntos todos os dias. Ele viu o Pedrão negar Jesus, ele viu os erros de todos. Estão todos aqueles homens ali, alguns líderes dele, e eles dizem: nós vimos o Senhor. E a expressão do grego é muito clara: nós experimentamos uma visão real do Senhor. E ele diz: tô nem aí, não acredito de jeito nenhum. É muita prepotência, irmãos. Nós não vamos jogar pedra só em Tomé, não. Muitas vezes isso acontece com você. Às vezes vários irmãos estão dizendo para você: isso é assim, isso é assim, isso é assim. Não é de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, meu irmão. Se uma pessoa, diz que você é orgulhoso, você pode até duvidar. Se 2 dizem, começa a pensar seriamente. Se 3 dizem, já peça perdão antecipado antes de saber qual é o pecado. Deixa de achar que você é o STF celestial. Para com isso. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. A Bíblia diz que Deus odeia o soberbo. Já parou para prestar atenção nisso? A Bíblia diz em Provérbios 16, 18, que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito, a queda. Quando o cidadão está soberbo demais, quando o cidadão está se achando demais, o meu joelho começa a tremer, irmão, começa a ficar preocupado. Porque a Bíblia diz que isso é o prelúdio do desastre. É o princípio da destruição, da disciplina. Meu irmão, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Você se acha o dono da verdade? Você acha que não deve escutar ninguém? Você acha que é o bambambam da fé? Meu irmão, se humilhe em nome de Jesus. Jesus, que é o Rei da Glória, disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Se Ele é o Rei da Glória e pode se humilhar, quanto mais nós que somos pecadores, não devemos nos humilhar e deixar a nossa incredulidade de lado e acreditar no poder de Deus e na sua palavra? Segunda razão, segunda causa para a incredulidade: soberba espiritual. Mas o texto, amados irmãos, continua a nos revelar nesta noite, para terminar o diagnóstico, uma terceira causa da incredulidade, que causa outro diagnóstico para essa enfermidade. Vamos ler o versículo 25, todos os irmãos podem ler, vamos lá? 1, 2, 3, leiam para mim, por favor. Disseram: vimos o Senhor, mas ele respondeu: se eu não vi nas suas mãos os sinais cravos, e aí não puser ver, e não puser a mão em sua palavra, de modo algum não acreditarei. Se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. O que aconteceu com Tomé, amados irmãos? Foram 3 anos no menor seminário do mundo. Porque esse irmão se deixou seduzir pela filosofia chamada de materialismo.
se eu não vir com esses olhos que a terra me comer, se eu não botar meu dedo na ferida da mão dele, se eu não pregar no lado, não acredito. Filosofia de Tomé naquele momento se chama materialismo. E, amados irmãos, uma vez por ano nós vamos para o Congresso da Editora Fiel. Eu vou sempre no carro do meu presbítero expedito. É uma bênção muito grande. E às vezes a gente vai acompanhar com alguns irmãos. E aí, o ano passado, quando a gente foi, uma pessoa estava no carro conosco e foi me cantar uma música que era das paradas de sucesso do mundo, de grande conteúdo filosófico. Né? E essa pessoa então me ensinava essa canção de grande conteúdo filosófico, que revela um pouco a filosofia que Tomé estava abraçando. E ela me ensinou a canção, eu não sei toda, mas a canção diz assim: agora eu fiquei doce, né, que nem caramelo, estou tirando onda de camaro amarelo. Né? Eu falei, nossa, que profundidade intelectual. Né? Que coisa filosófica. Né? Fiquei doce igual caramelo, estou tirando onda de camaro amarelo. O que significa isso? A história da música é que ele era um miserável, não valia nada, as meninas não olhavam para ele. Mas agora que ele está com o camarão amarelo, está tirando onda, está doce igual caramelo, as meninas tudo queriam namorar ele. Aí você fala, meu pai do céu, que música brega, pode ser até, mas ela tem um conteúdo filosófico, ela defende uma filosofia chamada. Quando alguém valoriza uma pessoa pelo carro que ela tem, isso é materialismo. Quando você se sente importante, se comprar um apartamento no Noroeste, outro no Sudoeste, uma casa no Lago, um em Orlando e outra em Nova York, isso é materialismo. É colocar as coisas deste mundo em primeiro lugar. É pensar que o valor está no dinheiro que você ganha. Quando você se acha importante por causa dos dígitos do seu salário, você está colocando a sua segurança no dinheiro e não em Deus. Isso é materialismo. E a Bíblia diz que os que querem ficar ricos caem em grande tribulação e tristeza. Sabe por quê? Porque o dinheiro não pode ser sua segurança. Você vai para o túmulo e o dinheiro fica aí, queridão. Não põe a sua esperança no dinheiro. Muita gente, por causa de dinheiro, mata e morre porque coloca o dinheiro no lugar de Deus. Oh, meu irmão, muitas vezes você tem perdido a fé, sabe por quê? Porque você olha para o seu irmão que passou num concursão e você não passou e você fica com inveja e você diz, Deus, por que o Senhor deixou de passar e não me deixou passar? Ou às vezes, sabe por que você não prospera? Você é tão materialista e olha tanto o lado físico e só pensa nesse mundo, que você vê aquele irmãozão seu que casou com aquela menina linda, que você sonhava com ela, e de repente você não arruma uma namorada de jeito nenhum. E aí você fala, Deus se esqueceu de mim. Se esqueceu não, meu crente. Né? Tem coisa que você não podia ter. E se você tivesse, você se desviava de Deus. Então é melhor você não ter. Tá certo? Então, queridão, deixe de olhar só um palmo na frente do seu nariz. Deixe de se preocupar só com dinheiro, com saldo de conta bancária, só com as coisas dessa vida. Deixe a idolatria do dinheiro de lado e comece a amar a Jesus sobre todas as coisas. Porque muitas pessoas esfriam na fé, porque não podem vir à igreja, porque tem que dar um jeito de ganhar mais dinheiro no domingo. Porque eu não posso vir à igreja, porque eu tenho que passar no concurso tal, e aí adorar a Deus se torna 20º plano. Porque eu tenho que estudar. Isso se chama, sabe o quê? Materialismo. Isso é idolatria. Isso pode tirar de você o privilégio de estar no meio do povo de Deus e de ter um lugar no céu. Oh, meu irmão, a incredulidade é causada pelo isolamento espiritual, pela soberba, por se achar o dono da verdade e o melhor de todos, a síndrome de Absalão, por ser um Narciso espiritual. Hoje à tarde eu dei entrada para ver mais uma vez a história de Narciso. Lembra? Narciso, ele olhou para a água e ele se viu tão lindo que ele ficou se contemplando ali, e aí ele parou de comer, parou de beber e morreu, porque se embelezou demais consigo mesmo. Se ele fosse um grande orador, olha como eu uso a minha oratória. Ou se ele fosse um jovem sarado, olha para o meu abdômen, está todo dividido. Oh, eu sou tal. Deixa esse narcisismo besta, isso vai acabar te matando.
Deixe o seu materialismo privado e coloque Jesus como primeira prioridade da sua vida. A Bíblia diz que tendo sustento e abrigo, nós devemos estar felizes com isso. Deus supre as nossas necessidades. Ele cuida de nós. Você precisa confiar no Senhor. Então, para ter remédio para a incredulidade, você precisa descobrir a causa. E aí? Tem alguma dessas 3 causas na sua vida? Se tem, está na hora de se arrepender nessa noite, pedir perdão a Jesus, dizer: Senhor, tua palavra diz que se eu confessar, o Senhor é fiel e justo para me perdoar e me purificar. Então vai se consertando com Deus nessa noite. E que Deus tire a incredulidade do seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Mas, irmãos, já que estamos falando sobre o remédio da incredulidade, depois de nos mostrar as causas da incredulidade, o texto nos revela, amados irmãos, a cura para a incredulidade. A cura para a incredulidade. Certo? E aí nós vamos então olhar para o versículo 26 em diante. Vamos lá, versículo 26. Até a palavra eles. Vamos ler comigo? Vamos lá, todo mundo? Passados. Primeira característica, primeira pílula, comunhão espiritual. Tomé faltou do culto domingo, mas Deus é Deus de graça. Domingo que vem, Ele está no meio do povo de Deus. Aqui diz o texto: passados 8 dias, no segundo domingo da igreja cristã, lá está outra vez, estão outra vez os discípulos reunidos. E quem está no culto agora? Quem, irmãos? Tomé! Lá está Tomé, pronto para orar, para buscar, para viver em comunhão, para adorar o nome de Jesus. Irmãos, Tomé entendeu que ninguém pode ser crente sozinho, que não existe ermitão espiritual para Deus. Tomé entendeu, meu querido diácono Valdir, aquela canção que a gente cantava antigamente, dizia: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo, vamos cantar? Até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Só que tem que ter mais empolgação na próxima, viu? Tá bom? Mas a ideia é essa: eu preciso de você, irmão. Não dá para ser crente sozinho. Não dá, não tem jeito. Então, irmão, o remédio começa com comunhão espiritual. Brasa fora do braseiro não queima. Mas quando você está no meio do povo de Deus, você então ouve uma pregação que esquenta seu coração. Você ouve um conselho de alguém que te anima. Você está triste, alguém chega: deixa eu orar por você. E coloca a mão em você e ora por você. E te abençoa. Então você entende que não dá para ser crente sem companhia espiritual. Comunhão espiritual. O remédio para a incredulidade continua sendo revelado no texto, amados irmãos. Além de comunhão espiritual, o remédio tem como segunda dose intervenção sobrenatural. Intervenção sobrenatural. Repita comigo, vamos lá? Intervenção sobrenatural. Versículo aí, segunda metade do versículo 26. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Intervenção sobrenatural. Amados amigos e irmãos, lá estão os discípulos com as portas trancafiadas. Eles viram os religiosos matarem Jesus. Eles sabem que a cabeça deles corre perigo. E por isso eles estão no culto, mas eles trancam as portas, diferente de nós. Então, amados irmãos, quando eles estão ali, a Bíblia diz, irmão, que sem passar por meio de parede, aparece no meio deles o próprio Senhor Jesus em carne, com seu corpo glorificado, que ultrapassa a matéria, eu não sei como. Mas de repente ele diz: paz seja convosco. Amados irmãos e irmãs, intervenção sobrenatural é a maior necessidade e o maior remédio para a cura, para a incredulidade. Oh, meu irmão, muitas vezes você está deixando o seu coração se esfriar. Muitas vezes você tem se afastado de Deus. Muitas vezes você tem olhado para os problemas mais do que para Jesus. E você precisa desesperadamente de oração. Você precisa clamar como Isaías: oh, se vendesses os céus e descesses. Você precisa de ser visitado com o Espírito lá do alto.
meu irmão, porque só quem pode suscitar a fé no coração do crente e daquele que não é crente é o Espírito de Deus. Irmão, o remédio para a incredulidade se chama intervenção sobrenatural. Oh, meu irmão, se você tem visto aquele amiguinho seu da igreja se esfriar na fé, antes ele cantava aqui no louvor, ele vinha, estava do seu lado, mas de repente ele faltou um domingo, e aí ele viu que não caiu um raio na cabeça dele, e aí ele faltou o outro, e ele viu que ele não teve uma parada cardíaca, e aí ele viu que foi faltando o outro, não tem problema nenhum, e Deus o foi entregando a sua própria sorte. E aí ele esfriou. Ele precisa de uma intervenção sobrenatural. Você precisa orar por ele. Irmãos, tudo isso que esse versículo está falando aqui é sério. Outro dia eu estava vendo um documentário, ano passado, de como os leões na África atacam as zebras. E eles iam correndo atrás das zebras e eles começam... Aquele rugido, né? E aí eles vão rugindo, e aí o rugido deles vai afastando a zebrinha para lá, vai afastando a zebrinha para lá, vai afastando a zebrinha. Quando a zebrinha está sozinha, sabe o que o leãozão faz? Cai no corpo, mata a zebrinha. Ele afastou ela. Então, meu irmão, você precisa de orar por essa pessoa. Você não pode desistir dela. Você deveria chegar em casa hoje, pegar o telefone à noite e falar assim, sentir saudade sua. Não deve ser madeira, não, só estou ligando para orar por você. E você vai e faz uma oração por aquela pessoa. Mas não é só por ele não, meu irmão. Por você também. Você tem que pedir, Deus, não deixa meu amor se esfriar. Mantenha o fogo aceso no meu coração. Depende de Deus, irmãos. A Bíblia diz em João 3,8 que o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Para que alguém seja regenerado, é uma obra soberana, monergística do Espírito Santo. Eu não posso mudar o coração de ninguém. Só o Espírito de Deus pode soprar vida espiritual no coração daquele que está morrendo. Oh, meu irmão, nós precisamos clamar a intervenção de Deus sobre a igreja. Eu oro todos os dias, irmãos, por um avivamento na minha vida, na tua vida, na vida dessa igreja. Eu ainda não desisti de orar pelo dia que nós vamos ver as pessoas chegando aqui à noite, botando o alarme correndo, para vir correndo para entrar na igreja, porque senão não vai ter banco para sentar. Com sede e fome da palavra de Deus. Nós precisamos de reavivamento. Nós precisamos da intervenção sobrenatural do Senhor. Nós temos que clamar a visitação do céu sobre nós. Temos que dizer, restaura-nos, ó Deus. Aviva-nos, Senhor. Venha aquecer o nosso coração. Oh, irmão, para não se tornar um incrédulo, você precisa clamar o Espírito Santo de Deus que aqueça a sua alma. Que não tenha o seu coração cheio de fé, cheio de alegria, cheio de paixão, cheio do fogo do Espírito de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, olhando para esse texto precioso, a palavra nos diz que o remédio para a incredulidade é a intervenção de Deus. Só ela pode restaurar os corações e reavivar a fé no interior do homem. Mas o nosso texto, amados irmãos, nos mostra ainda outro remédio para a incredulidade. E o outro remédio para a incredulidade aqui, amado irmão, é muito interessante. Sabe qual é o nome dele? Repreensão. Vamos aqui? Repreensão. Olha aí. Versículo 27. Vamos ler comigo? Todo mundo? Vamos lá? E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo. Chega também a mão. Não sejas mais crente. Irmão, Jesus parou no culto, chegou. Paz seja convosco, abençoou todo mundo. Olhou para o Tomezão e falou para ele: põe aqui teu dedo aqui, meu filho. Vê aqui a minha mão do jeitinho que você falou. Jesus usa as palavras dele. E chega aqui, ó, e põe tua mão no meu lado. E virou para ele assim: não sejas incrédulo, seja crente. Irmãos, eu fico assustado quando alguns cristãos me dizem que o seu princípio de vida é a dúvida. Ridículo! É impossível que um cristão seja até guitarriano, talvez. O objetivo deles é desconstruir. Não, tem que desconstruir. E aí você tem que desconstruir até o próprio Derrida, porque se você começou a desconstruir, você tem que desconstruir ele.
Entendeu? Esse é o desconstrucionismo. É um absurdo que crente diga, não, meu negócio é duvidar de tudo. Pelo amor de Deus, irmão, isso é contrário ao Evangelho. A dúvida não é princípio de vida para ninguém. Jesus olha para ele, bota tua mão aqui, rapaz. Eu vou te dizer uma coisa, não sejas incrédulo. Seja crente. Acredite no poder de Deus. Acredite na intervenção de Deus. Acredite que Deus é o Deus que ressuscita seu filho e pode restaurar e abençoar a sua vida. Não seja incrédulo. Seja crente, irmão, esse negócio é muito sério. No ano de 1993, há 20 anos atrás, quando o cara começa a falar 20 anos atrás, já percebe que a coisa ficou séria. Tá certo? Há 20 anos atrás, eu vi uma irmã de Belo Horizonte dar uma palestra sobre um filho de um oficial da igreja. Que, amados irmãos, infelizmente, foi criado no Evangelho e aquele moço resolveu desobedecer a palavra. E ele tomou uma postura homossexual. Preste atenção, a Bíblia disse, o ensino da Bíblia mostra que não existe o ser homossexual. Existe conduta homossexual. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher. Os criou à sua imagem. Então aquele moço entrou numa atitude de conduta homossexual. Contra a Bíblia, contra Deus, contra o ensino do seu pai, contra tudo aquilo que ele tinha aprendido desde pequenininho. O pai não tolerou, ele saiu de casa. Ficou anos sem ver o pai. De repente, depois de um tempo, aquele moço contrai AIDS, e vai para o hospital. E um dia ele diz, eu não quero seguir Deus, não quero seguir a Bíblia, não quero seguir nada. Mas no dia que o doutor chegou para ele e falou assim, olha, daqui a tanto tempo você vai morrer. Aquele moço lembrou de tudo que tinha ouvido. Caiu em si, na cidade de Belo Horizonte. Chamou essa irmã da igreja. Falou, eu pequei contra meu pai. Eu pequei contra meu Deus. Eu me arrependo de tudo que eu fiz. Pediu a irmã para chamar o pai. Nem sabia se o pai ia. O pai foi. E aquele reencontro, amados irmãos, foi uma das coisas mais emotivas que você pode imaginar. Aquele moço dizendo, pai, me perdoa. Pai, eu pequei contra o céu. Pai, eu pequei contra você. Eu me arrependo. Eu aceitei Jesus. Eu coloco minha vida em suas mãos. Aquele pai abraça o filho. Beija o filho. E aquele moço crê em Jesus. E eu acredito que ele foi para o céu. Mas ele morreu como consequência do seu pecado. Meu irmão, minha irmã, às vezes a gente não ouve a palavra do amor. E é necessária a repreensão do céu. Por favor, não espere que a repreensão do céu chegue na sua casa. Isso é sério, não é brincadeira não, irmãos. Eu, como pastor aqui nessa igreja, vocês têm visto, tenho gemido com irmãos preciosos aqui. Com enfermidades terríveis. E às vezes ele não entende que a gente tem que baixar a cabeça antes. E não precisa esperar a palavra do céu. Que pode se humilhar, pode se arrepender. Baixa a cabeça. Deixa de ser bobo. Se humilha logo. A disciplina do céu dói demais. Ela te resgata. Mas você pode sair ferido dessa situação. A Bíblia diz que o remédio de Deus para a incredulidade se chama repreensão. Se você não vem por bem, se você é Jesus, você vem nem que for por mal. Mas você vem. Não espere a repreensão do céu. O remédio, a cura, também é, amado irmão, repreensão. Então a gente vê aqui até agora que a cura começou com a comunhão, com a intervenção sobrenatural, com a repreensão. Mas em último lugar, o remédio, para que a gente aprenda nessa noite, para a incredulidade, é a palavra de Deus. O remédio para a incredulidade é a palavra de Deus. Repita comigo. O remédio para a incredulidade é a palavra de Deus. Versículo 29. Por favor, amados irmãos, leiam esse versículo. Diz Jesus, porque me viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está falando de você. E sabe o que ele diz? Você é felicíssimo. Você é abençoadíssimo.
Você é bem-aventurado. Você é alguém que está marchando. Você experimentou a real felicidade. Sabe por quê? Porque você não viu o Senhor, mas você creu. E aí Jesus diz a Tomé: Tomé, porque você me viu, você acreditou. Bem-aventurados os que não viram e creram. Irmãos, o que Jesus está dizendo para nós aqui, que feliz e abençoado é aquele que crê nele por causa da sua palavra. Aqueles que não viram, mas ouviram. E a Bíblia diz em Romanos 10:17, que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Na versão corrigida diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Você está sentado aqui, nessa noite, ouvindo pregação, para que o Espírito Santo te encha de fé. E se você crê, você será bem-aventurado. Você será de fato feliz e experimentará as verdadeiras e preciosas alegrias dos céus. A alegria, irmão, vem pela fé. Então, querido amigo, se você está aqui nessa noite e não sabe se é salvo, se é perdoado, se morrer daqui 5 minutos, se vai para o céu ou vai para o inferno, eu quero lhe dizer que você pode ser perdoado hoje, que você pode receber a certeza da salvação, porque a Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode receber hoje o indulto do céu. Você pode ouvir o juiz batendo o martelo, dando a sentença final sobre você. Eu te declaro justo, por causa da justiça do meu Filho Jesus Cristo. Eu perdoo os seus pecados. A única coisa que Deus requer de você nessa noite é que você se arrependa do jeito que tem vivido, longe de Deus, acreditando que é seu próprio Salvador pessoal e que a sua maneira de viver é melhor. E você entenda o que a Bíblia diz, que o homem só pode chegar a Deus através de Jesus Cristo. Somente crendo nele como teu único Senhor e Salvador é que você pode entrar nos céus. A cura, amado irmão, para a incredulidade é ouvir e acreditar na palavra de Deus. Mas essa palavra não é só para quem não é de Jesus ainda, é para você, crente. Sabe por quê? Porque às vezes você é um medroso. Você duvida de tudo. Chega alguém com grande sonho na igreja e você diz, não, nós não temos dinheiro. Isso está errado, porque nós vivemos pela fé, amados irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é para a salvação, mas é também para a vivência pessoal. Irmãos, no ano de 2000 e alguma coisa aí para trás, 2003, nós estávamos em Santiago do Chile. Certo aqui de Santiago, não me deixa mentir. Deus colocou no nosso coração a 9ª Igreja Presbiteriana de Santiago. E aí então nós começamos a orar com um grupo de oração. E aí fomos para o bairro lá que se chama Peñalolén, um bairro de classe média alta. Eu pegava o carro, ia para lá na segunda tarde, e orava numa rua, e orava na outra, e orava para um colégio. Deus, eu queria tanto a igreja aqui. Deus não me deixou ser no colégio, porque quem foi não tinha visão do colégio. Mas tudo bem, a igreja está lá. Entendeu? E nós orávamos naquelas ruas, orávamos. Cheguei, desafiei o grupo. E aí cheguei com minha liderança. Falei, gente, Deus está colocando a igreja de Peñalolén, ela vai começar. Aí alguém virou para mim e falou assim, pastor, nós temos dinheiro para pagar o lugar, nós temos o dinheiro para pagar a infraestrutura, as contas do banco, mas nós não temos dinheiro para pagar o pastor. A igreja só vai se o senhor arrumar o dinheiro para pagar o pastor. Eu falei, eu não consigo arrumar, mas nós vamos orar. Irmãos, o que é a glória de Deus? Nós oramos, não sou nada não. E Deus colocou no nosso caminho um pastor que conhecia uma igreja lá nos Estados Unidos. E essa igreja se chama Spanish River Presbyterian Church, em Boca Raton, Flórida. E essa igreja pagou para nós o salário do reverendo Pedro Fernando Nunes Lima para plantar a 9ª Igreja de Santiago. Se você for a Santiago, visite a 6ª igreja, a Igreja da Esther, na qual eu era pastor, mas também vai na 9ª. Porque Deus abriu aquela igreja. Se nós ouvirmos quem tem a dúvida com o princípio, nós não vamos sair do lugar onde estamos. Aprendi isso na minha juventude, irmãos, lá na minha cidade. A 4ª Igreja Presbiteriana de Paracatu queria um terreno. Tinha que comprar o terreno grande. Você vai lá, o templo deles é do tamanho do nosso, nessa parte de baixo. E aí era um templo grande, tinha que comprar o terreno. E aí o pastor foi lá, e tinha um homem que era dono de uma borracharia, que estava lá na metade do terreno da igreja, e não está metade. Vende o terreno para a gente? Não vendo, não quero.
Não preciso vender o terreno, estou feliz aqui com a minha borracharia. Negócio velho, feio, meu casal. Mas rapaz, eu construí uma igreja para pregar a palavra. Não estou nem aí. Não quero nem saber. Aí, amados irmãos, o pastor, que era o nosso pastor, voltou para a igreja, chamou os presbíteros, chamou um grupinho, nós tínhamos um grupo que estava orando, amados irmãos, naquele ano de 90 e alguma coisa, que eu não lembro mais. E nós começamos a orar todas as manhãs e jejuamos durante um mês inteiro. E a igreja orando em março, e a igreja orando em fevereiro, e a igreja orando em abril, de repente, em abril, o pastor volta lá e fala, rapaz, eu vim aqui comprar o terreno. Eu falei, senhora, eu não quero vender esse terreno, mas alguma coisa está me obrigando a vender esse terreno. Eu não sei o que é, eu não queria vender, mas tem uma agonia tão grande no meu coração, que se eu não vender esse terreno, eu não vou ter paz. Vai lá, quarta igreja está lá. A glória de Jesus. Nós temos que acreditar nesse Deus, irmão. É pela fé que a gente é salvo, mas é pela fé que a gente faz a obra de Deus. Você vai viver pela fé ou pela dúvida? Que Deus nos livre da incredulidade. Que Deus cure o seu coração. Que você não seja incrédulo, seja crente, em nome de Jesus.